Boa noite a todos, dando continuidade à nossa disciplina Tópicos Especiais em Gestão de Pessoas. Hoje a gente vai falar de feedback, que é diferente de feedback. É um palavrão que eu estou usando, mas é importante eu falar para vocês, porque feedback é uma das ferramentas mais importantes que existem para o desenvolvimento pessoal e profissional. Normalmente é dado por pessoas que têm experiência, que têm conhecimento e que querem o bem da gente. Então, isso é o feedback. Não necessariamente o feedback está correto, porque a pessoa pode ter conhecimento, a pessoa pode estar querendo o nosso bem, mas eventualmente aquele feedback específico não é adequado. Então, a gente vai ver mais tarde que a gente cabe um papel muito importante de nós, como receptores de feedback, analisar se ele é adequado ou não. Mas o feedback ele é dado, na maior das boas intenções, com pessoas que têm conhecimento sobre aquilo que ela está falando. O feedback não. O feedback são pessoas que não gostam de você, que querem te prejudicar e que fingem que estão te dando um feedback. Eu já tive experiência desse tipo, quando no meu primeiro emprego, eu tinha 21 anos, eu fui trabalhar no Rio, na época era uma grande empresa, hoje é muito mal vista, né? Cada produto que ela fabrica, que é o cigarro, na Souza Cruz. E aí uma vez um amigo meu veio falar para tomar cuidado com o fulano de tal, o fulano de tal estava querendo me ferrar. Eu falei assim, impossível querer me ferrar. Nunca fiz mal para ele, eu gosto dele, sou gente boa com ele, por que vai querer me ferrar? Eu, muito bobinho, muito ingênuo, achava que as pessoas só prejudicavam os outros se a outra pessoa fizesse algum mal para ela. Não, ele queria prejudicar porque ele gostava de mim, não ia com o meu jeito, não tinha ciúme, inveja, sei lá o que ele tinha, o que era. Então, aí que eu fui perceber que essa pessoa estava me dando feedback. E como que foi esse feedback, né, que ele estava contar a situação para vocês. Tinha um gerente, era de administração de vendas, Simões, descendente, não, ele era português, inclusive. E eu discutia muito com ele. Profissionalmente, mas discutia. Pessoalmente eu me dava bem, mas ele falava mais uma coisa, eu discordava, argumentava, quando eu dava eu não fazia, quando dava eu fazia, e por aí vai. Mas sempre no nível, sem entrar, era um debate no nível profissional, nunca entrava no nível pessoal. E aí o que aconteceu? Esse cara, né, essa pessoa chegou para mim e falou que que eu deveria marcar mais posição em relação a essa pessoa, que eu deveria brigar com ele, que isso e aquilo. E me disse que aquilo era um feedback, né? Na verdade, estava tentando dizer que aquilo era um feedback. Na verdade, não era. Ele queria me prejudicar, fazendo com que eu brigasse com a pessoa que era estratégica, era importante, e também ele não gostava do cara, então ele também expunha um pouco o cara. Em suma, ele fantasiou um feedback de feedback, fingindo que estava querendo me ajudar, mas não estava querendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: feedback é fundamental, ele é importante, mas tem que saber, primeiro, se a pessoa quer seu bem, se ela gosta de você, se ela quer te ajudar. Né? E segundo, se tem fundamento. É isso que a gente vai estar vendo. Mas vamos começar com um conceito. Né? Saci Pererê está aqui porque o feedback e carapuça tem tudo a ver, tá, gente? A gente vai ver daqui a pouquinho. O que é feedback? Consiste em dar informação a uma pessoa sobre o desempenho, conduta ou ação executada. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula, tem vários tipos de feedback. Eu estou dando aula presencial aqui na UF. Se Deus quiser, no período que vem, a gente volta para presencial. Tem uma turma com 20 alunos. Aí eu começo a dar aula sobre feedback. Eu começo a olhar para a cara dos alunos e começo a ver a fisionomia. Se o pessoal começar a olhar para o lado, olhar mais no celular do que deveria, bocejar, é porque a aula não está indo legal. Né? Hoje está difícil. Hein? É que a aula não está indo legal. E aí, isso é um feedback. Esse é um feedback que vocês estão me dando. De quê? Olha só, sobre o meu desempenho. Alguém falou alguma coisa comigo? Não, ninguém falou absolutamente nada comigo. Tá? Mas o que aconteceu foi que eu percebi pelo jeito que vocês estavam assistindo a aula. Isso acontece. Aí o que eu faço? Eu mudo o tom de voz, falo mais rápido, mudo o assunto, para tentar atrair a atenção de vocês. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. O feedback é isso, dar informação à pessoa. E para que você faz isso? Reforçar se você está fazendo bem feito. Se você considera que alguém está indo num bom caminho, você reforça aquele comportamento, dá um feedback positivo. Poxa, cara, seu trabalho está excelente, não gostando demais, continue assim, tente melhorar ainda mais. Reorientar, falar assim, olha, não está legal, melhor você fazer isso, ou estimular o comportamento. Falar, dessa vez você agiu correto, tem que fazer repetir mais vezes esse tipo de comportamento. Né? Então é isso é o feedback. E de onde vem o feedback? Vem de tudo quanto é lado.
do amigo do chefe, da família, do professor, da turma, das notas. Então, vou dar um exemplo de feedback que eu já recebi na vida. Eu sou de Volta Redonda, mas eu sempre trabalhei fora. O primeiro emprego que eu consegui em Volta Redonda foi aqui na UF. Eu tinha facilidade para arrumar emprego, então eu consegui empregos em grandes empresas, na Souza Cruz, na Ambev, depois na Johnson, aqui na Peugeot, na Deloitte, Odebrecht, Sul América. Só que muitas das vezes eu ficava pouco tempo. Eu entrava e saía. Isso é um feedback. Você entra na empresa, fica pouco tempo e manda embora, porque você está fazendo algo de errado. Pegando um exemplo mais comum, aí eu sou um cara, imaginar uma pessoa, pô, tipo, aquele cara consegue namorar as meninas mais bonitas, mais inteligentes, mais simpáticas e tudo isso. Só que ele namora 15 dias e a menina termina 15 dias. Isso é feedback. Então, tudo que acontece na vida da gente é feedback. Então, o amigo pode dar, o chefe pode dar, os alunos, vocês como alunos vão dar feedback, pode ser direto, do tipo, às vezes eu faço uma avaliação no final do curso, eu mando um e-mail para vocês, isso é um feedback direto. O indireto eu vejo o número de pessoas que está assistindo a aula. Aí começa com um número alto, começa a diminuir, isso é um feedback. Então, tudo isso, gente, a gente tem que entender o mundo que cerca a gente. Ele tá, vira e mexe e está dando feedback para a gente. A gente tem que saber captar isso. Tá? E o feedback ajuda o indivíduo a mudar seu comportamento. Não é todo o comportamento, aquele comportamento que eventualmente não está mais ajustado. Né? Para quê? Não está ajustado para alcançar seus objetivos. Né? E aí, quando você ajusta, você consegue atingir seus objetivos mais facilmente e se desenvolver como pessoa e como profissional. Aqui que eu falei que o Saci Pererê está aqui. O Saci Pererê está aqui por causa da carapuça. E qual que é o grande problema do feedback? O problema do feedback é que muitas das vezes a gente não veste a carapuça, ou seja, a gente acha que aquele problema não é nosso. E aí complica, né? Aí você tem lá um punhado de feedback, senta que lá vem a história. Né? Isso aqui é senta que lá vem a história, para eu lembrar. A carapuça do feedback. Então, eu vou contar algumas vezes que eu adoro feedback, eu ensino feedback e eu levo a sério o feedback. Então, eu já mudei várias vezes a forma de dar aula, já fiz várias coisas em função, já mudei várias coisas que eu fazia no passado e parei de fazer por causa do feedback. Tá? Aqui eu vou contar, deixa eu ver, uma historinha para vocês de feedback. Foi também nesse meu primeiro emprego. Eu estava na universidade, como vocês estão agora, no terceiro período, inclusive, tem o período de muitos de vocês aí, indo para o quarto. Eu passei por um estágio e logo depois eu fui efetivado. E fui efetivado para ganhar uma grana boa. Vocês erraram meu salário no primeiro, na contratação, e me pagaram um salário muito, muito bom. Né? E eu sempre fui muito. Como eu participava do movimento estudantil da universidade, eu era um cara mais de esquerda e lutava pelos meus direitos, então esse estilo de negociação mais agressivo eu levei para dentro da empresa, né? Mais desconfiado, aquela coisa toda. E o que aconteceu? As pessoas que trabalhavam comigo me conheciam, tal, e eu tive que fazer um treinamento que era treinamento de vendas, e uma das etapas desse treinamento era sobre feedback. Bem simples o exercício. Eles deram um livro para a gente ler, um livro grande sobre negociação e vendas. Na verdade, o curso era de negociação, não era nem de vendas. Era um curso de negociação para a equipe de vendas. Dava um livro, você lia o livro, depois tinha 20 perguntas técnicas sobre negociação. Você respondia individualmente, e quando você estava lá, uma das partes do treinamento, que durava 4 dias, era um treinamento grande, você tinha que se reunir com um grupo que você estava, né, formado lá, e consensar quais seriam as 20 respostas corretas. Tá? Então, ou seja, era uma forma de negociação. Eu falava qual era a minha resposta, os outros colegas falavam, devia ser uns 8 pessoas mais ou menos no meu grupo. E aí, eu, como um estilo de negociação extremamente agressivo, o que eu fiz? Né? Eu comecei a partir do princípio que eu estava certo, eu não estava interessado em aprender. Para mim era importante eu convencer os outros que eu estava certo. E, na verdade, eu acho que, de repente, eu até achava que eu estava certo, isso tem muitos anos. E aí fui. Aí tinha um cara que tudo que eu falava A, ele falava B. E eu consegui desmoralizar o cara e o grupo começou a me seguir. Tudo que eu falava passou a ser o correto. Então, a minha resposta quase que passou a ser o gabarito do grupo. 20 questões.
Acabou o tempo, entrou os facilitadores do treinamento e deram o gabarito. Cara, quando deu o gabarito, foi uma tristeza geral para mim. Estava quase tudo errado. E aí, quando eu fui ver, o cara com quem eu desmoralizei, que eu, né, fui agressivo, e ele ficou tímido de dar as opiniões dele, ele quase gabaritou. Ele estava certo e eu estava errado. Isso, para mim, eu peguei a carapuça e enfiei na minha cara, na mesma hora. Né? Eu tinha 21 anos de idade, mas na mesma hora eu falei assim, gente, eu fiz tudo errado. Porque essa minha agressividade fez com que o resultado ficasse pior, e aquilo ali me marcou muito. E fez eu mudar. Né? Esse feedback, foi um feedback dessa vez. Depois, é lógico, o pessoal me deu feedback, né? Porque uma das atividades depois ela dá feedback. Mas não precisava nem falar comigo, a carapuça serviu direitinho. E aí, na semana seguinte, quando eu voltei para trabalhar, a minha chefe chegou para mim e falou assim: você está diferente, o que houve com você? Eu falei, não sei o que houve, não. Falei, será que foi o treinamento? Eu acho que não. Eu tinha certeza que tinha sido treinamento. Ou seja, eu tinha recebido um feedback, eu tinha colocado a carapuça e mudei meu comportamento. Mas o problema maior é que as pessoas dão a carapuça que serve certinho na cabeça da gente. A gente vai ver isso mais tarde. E a gente não veste a carapuça. E aí não tem como melhorar, como pessoa, como profissional. Tá legal? Então, o feedback é uma das ferramentas, o poder do feedback. O feedback é uma das ferramentas mais poderosas para o aprendizado e para as realizações. Mas cuidado, esse impacto pode ser positivo se você põe a carapuça. Né? Ou negativo, se você nega, se você não compreende. Né? Negação, forma, velocidade do feedback. Tá? Tá. Aqui tem outras coisas importantes também. Se você nega, é o que eu expliquei, né? Você não vestiu a carapuça. Você não compreende. Às vezes o cara fala uma coisa e você entende outra. Às vezes o problema não está em você, é a forma como foi dado. Então, o feedback tem jeito de você falar feedback. A pessoa dá um feedback de uma forma muito agressiva, a mensagem se perde pelo meio. Ou seja, você tem uma mensagem importante, mas a forma como ela foi passada não dá credibilidade. Aí você, essa pessoa não quer me ajudar. Então, isso pode atrapalhar o feedback. E aquilo que eu falei do feedback, da veracidade. Pode ser feedback e pode ser também que a pessoa esteja errada. Você tem mais de um motivo para o feedback não ser verdadeiro. Pode ser intencionalmente a pessoa quer te ferrar, ou pode ser que ela acha que é aquilo, mas ela está valendo errado, porque o feedback é essencialmente uma questão subjetiva. Tá legal? Então vamos avançar. Vamos começar falando dos desafios de dar e receber feedback. Primeiro problema, é grave o problema. As pessoas, todo mundo que está aqui, nós estamos aqui com 21 pessoas. A gente tem uma tendência a superestimar o seu próprio desempenho. Então, quando tinha lá meus 10 anos, eu olhava no espelho e achava que eu era muito bonito. Eu achava que eu era uma pessoa linda. Aí eu cresci, comecei a namorar e eu não tinha tanta facilidade para arrumar as namoradas, meus amigos tinham muito mais facilidade, e aí eu fui chegando à conclusão, recebendo feedback, que eu não era tão bonito igual eu imaginava. Mas essa questão de você olhar para o espelho e se achar mais bonito do que você é, isso é uma tendência. A gente tende a superestimar o seu próprio desempenho. E aí tem uma coisa interessante, a Maria Tereza de Calcutá está aqui, não é à toa, pelo seguinte, eu vou ler o conceito e depois vou explicar o porquê que a Maria Tereza está aqui. Estatisticamente, metade da força de trabalho é composta de desempenhos abaixo da média. Matematicamente, isso aqui já está correto. Evidente que a maioria dos funcionários se considera com um nível de desempenho no 75%. Quer dizer o quê? É como se você fosse um aluno, a sua média fosse 50, ou seja, você fez avaliações bem feitas, da forma mais adequada possível, e você é um aluno nota 50. E quando pergunta para você, você acha sinceramente que eu sou um aluno 75, que a avaliação está errada. Eu estou afirmando que a avaliação está correta, que ela foi feita pelos maiores pesquisadores de educação do mundo. Mas você não acredita, porque você tem uma tendência a superestimar. Para ficar mais clara a questão do superestimar, vou falar do exemplo da Madre Teresa de Calcutá. Para quem não conhece, ela é uma madre da Igreja Católica na Índia. O trabalho dela era acolher crianças que passavam fome. Eu acho que ela também tinha hospitais também, eu não lembro bem. Mas eu sei que ela ganhou até o prêmio Nobel. E era uma pessoa. Tem críticas, tá? Tem gente que critica. Eu conheço pouco a Madre Teresa, mas
Ela queria fazer o bem para as pessoas, para as crianças, aquela coisa toda. E aí, eles fizeram uma pesquisa disfarçada. Era um questionário com várias perguntas. No meio da pergunta, vinha assim: você acha que a Madre Teresa de Calcutá vai para o céu? Gente, por mais defeito que ela tenha, e conhecendo, né, eu conheço um pouco da Bíblia, então estou falando da religião cristã, qualquer religião cristã, tanto protestante quanto católica, ela vai para o céu. Não tenho dúvida. Só que 80% só que disse que achou que ela iria para o céu. Não. Então 20% discordam dela. Falam, Madre Teresa de Calcutá, não. Vai para o céu, não. Então 20% disse que Madre Teresa de Calcutá não iria para o céu. Aí mais um punhado de perguntas, e perguntou: você acha que você vai para o céu? 95% achou que sim. O que quer dizer? Tem muita gente achando que é melhor que a Madre Teresa de Calcutá em termos de bondade. Bom, hoje eu vejo que tem gente que não toma vacina, então a idiotice está disseminada mesmo. Então, na época eu fiquei até estupefato de saber disso. Agora, né, nem me admiro mais esses pequenos problemas. E aí você traz isso para o ambiente de trabalho. Você tem uma pessoa da sua equipe em que você vai fazer avaliação de desempenho, que é um momento privilegiado de feedback. Você é um chefe zeloso, tem uma capacidade de percepção muito boa, e você olha para esse colaborador seu, você faz registros pontuais, anota tudinho, vê os critérios, estuda direitinho, e vai lá e faz uma excelente avaliação de desempenho, e que realmente é muito compatível com o desempenho dele. Aí você dá nota 7. Então, o que você fez está correto. O que vai acontecer, se você avaliou certinho, há uma tendência da pessoa achar que é mais do que aquilo. Então, esse que é o problema. As pessoas costumam superestimar o próprio desempenho. Fiquei mais tempo aqui, dei 3 exemplos, porque isso é legal. Porque se você for um excelente cara para fazer uma avaliação, ainda assim, você ainda vai ter problema, porque a pessoa vai achar que é mais do que efetivamente ela é. Mas não é só alguém da sua equipe, você também vai ter essa tendência. As pessoas, de uma forma geral, vão ter essa tendência. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tranquilo, então, do primeiro desafio para dar feedback, gente? Tá certinho? Estão entendendo? Tranquilo, professor. Alô, William. Show de Obrigado. bola. Então, vamos avançando. E aí, vamos entender, né? Por que é difícil dar feedback. Aqui eu falei os desafios, né? Agora, dar feedback, né? Só para explicar, então, por exemplo, eu sou casado há 24 anos, eu costumo também, assim como existe feedback, existem outras situações que você até acha que é feedback, mas não é feedback. Então, por exemplo, eu vou sair e a minha esposa está pronta, ou a minha filha, lá, que tem a idade de vocês, 21 anos, pergunta assim: eu estou bonita? Quando vê essa pergunta, você imagina que aquela pessoa está esperando um feedback, não é? Não, isso não é feedback. Isso é confirmação. Então, independente do que você achar, você fala: está linda. Não importa se a roupa. Porque se você falar que não está, não vai mudar de roupa e não vai ficar chateado com você. Então, a mãe da gente, quando pergunta, por exemplo, a comida está boa? Ela não quer saber se a comida está boa ou não está boa. Ela quer um elogio. Então, isso aí não é momento da feedback, tá? Então, esposa, nessas situações, e mãe, não. Mas, nos outros 99,9%, né, o feedback é difícil dar. E aí a gente vai ver por quê. Primeiro, a gente teme as reações dos outros. Vou magoar a pessoa. E no Brasil isso acontece mesmo, porque está aqui, ó, na nossa cultura, feedback ainda é percebido como crítica. Se dá um feedback para ajudar a pessoa fica magoada com você, né? E por que tem? Porque tem implicações emocionais e sociais, amizade, status, competência, reconhecimento social. A pessoa se sente diminuída se você faz uma crítica construtiva. Então, tudo isso implica em você pensar 10 vezes antes de dar um feedback. Isso é no mundo inteiro, no Brasil um pouquinho pior por causa da nossa cultura. Na Europa, o pessoal é mais afeito a dar feedback com mais tranquilidade. Português, francês faz isso muito, inglês faz isso com muita tranquilidade. No Japão, o Japão já não é assim, e o Brasil também já não é muito assim. O Brasil gosta de rodear, não é muito direto, né? E aí eu vou dar mais um exemplo aqui dessa dificuldade de dar feedback. Quando eu trabalhava aqui na fábrica da Peugeot e estava construindo a fábrica, eles tinham muitos franceses que vinham para cá. E não é piada não, tá, gente? Vocês não gostam de tomar banho. Não me pergunte por quê. Eles tomam muito pouco banho.
Agora, você imagina, construindo a fábrica, ou seja, estava em escritório provisório, uma poeirada subindo, né? Aquela trator, caminhão, tudo rodando para lá e para cá. Os prédios, o ar-condicionado não era, era ainda provisório, então o ar-condicionado não era lá essas coisas. Um calor desgraçado. Aí tinha um engenheiro, o cara andava pela obra o dia inteiro. Ele devia passar uma semana, 2 semanas sem tomar banho. E como eu trabalhava no RH, o RH ficava no primeiro prédio, no finalzinho do corredor. Cara, ele apontava assim, no início lá do prédio, naquela área de primeiro de informática, depois de manutenção, depois de RH. A gente já sabia que ele estava vindo, não é que a gente via, a gente sentia o cheiro, era horrível, e não tinha saída. Ele chegava lá, todo mundo ficava apavorado. Agora, pergunta, alguém alguma vez chegou para ele e deu feedback? Não, ninguém. Por quê? Ia ter meia reação dele, aquela coisa toda. E todo mundo sendo penalizado porque ninguém dava feedback para ele. E o brasileiro tem tanta dificuldade para dar feedback, nós, de forma geral, temos tanta dificuldade para dar, que não, como que foi resolvida essa situação? Chamaram um outro francês, aí deram um feedback, né, com intermediação. Chamaram um outro francês, que a pessoa tinha mais afinidade, explicou a situação e pediu para ele falar com esse outro cara, para ver se ele tomava mais umas mãezinhas. Ele passou a tomar, melhorou a situação. Então, dar feedback é difícil. Então, tem que dar alguns cuidados, né? Você tem que ter alguns cuidados quando se dá um feedback. O feedback é fundamental, é importante, mas não pode sair dando feedback, não, tá, gente? É arriscado, é perigoso. É igual aqui a Mafalda. Mãe, pode dizer que essa sopa é uma droga, que é a porcaria mais imunda que eu já comi na vida, ou uma crítica construtiva te incomoda? Você jamais faça isso com a sua mãe. Se você falar que a comida está ruim, né? Ela vai pegar o primeiro defeito que ela achar de você e você que não gosta de tomar banho. Não vai ter nada a ver com nada. E você que é preguiçoso? Né? Ela não vai considerar como feedback, ela vai considerar como ofensa. Mas quando a gente fala de feedback mesmo, a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí, por que fala desses cuidados? Porque como a gente pode ajudar um colega de trabalho, um colega da faculdade, da universidade, um familiar, esposa, marido, todo mundo, então a gente tem que saber como que isso funciona. Então, como que a gente pode dar um feedback? E aí, a primeira dica é tirar a emoção fora, trabalhar em cima de fatos. Fatos. Então, você descreve a situação, né? Aconteceu isto, isto e aquilo. Você chegou atrasado na reunião, você estava nervoso, tinha erro de português no seu slide, tá, beleza. Não tem que avaliar, a sua apresentação foi horrível, você não sabe escrever isso. Então, você escreve, não tem que avaliar, você tem que escrever. E tem que falar, tem que ser específico, igual eu falei aqui, olha, o problema foi esse, foi esse, foi esse, naquela reunião. Você não tem que chamar o cara de desmazelado de uma forma geral, de lambão, de burro, de burro nunca deve se chamar. Mas você tem que descreve a situação e diz quando ela aconteceu. Se ater aos fatos. Até a própria voz ajuda. Né? Quando você está dando um feedback, não usar um tom de ironia ou um tom que a pessoa vai perceber como mais agressiva. Seja o mais formal possível. Ou então, quando eu falo mais formal possível, da forma generalista. Mas avalie a situação e veja qual o tom melhor para você usar. Tem que ter gravidade, de tipo assim, tem que falar isso, isso, isso. Tem. Mas não precisa ser agressivo, né? Dependendo do feedback que você vai dar. Aqui eu estou falando de feedback negativo, né, gente? Porque o feedback positivo é relativamente fácil. Outra coisa, solicitado ao invés de imposto. Aqui tem uma piadinha. Bem, aqui temos um cavalo e um cowboy, né? Bem, você tem sido um cavalo muito legal, eu penso, trabalha duro. Você não é o mais rápido, mas tudo bem. Mas você é um cara bom. Aí o cavalo vira para ele, não, seu estúpido, eu não pedi feedback, eu quero um feedback, ou seja, ele quer uma bolsa de comida. É mais ou menos isso aqui. Você vai dar o melhor feedback é quando a pessoa pede, né? Ela fala assim, o que você acha de mim? Aí você aproveita e faz. Às vezes dá certo, na maioria das vezes dá certo. Eu vou contar um caso aqui que não deu certo, mas eu fiz a minha parte, né? Eu sempre fui muito sincero. Eu antes achava que era uma qualidade, e hoje eu sei que isso é um dos meus defeitos. E sou sincero, não falo. Falo pelas costas e falo pela frente. Eu falo, mas você fala pela frente, mas eu falo na sua frente também, tá? O que eu estou falando aqui, eu falo para todo mundo.
Então, beleza. E aí, eu tenho um grande amigo meu que é professor da UF, isso acontece na UF. Essa minha sinceridade é muito clara. E aí eu dou muito feedback. Então, chega um professor e fala, olha, cara, você está fazendo isso por quê? Você faz isso. E como eu trabalhei muito tempo em gestão de pessoas, eu tenho uma percepção boa. Então, as minhas avaliações são boas. Né? Eu já fiz avaliações de algum. Vou contar algumas histórias aqui. Entre aqui 2006 e 2007, tinha um professor que não está mais aí. E aí ele começou a fazer um punhado de coisa. Aí eu cheguei para as pessoas com quem estava trabalhando com ele e falei assim: cuidado com esse cara. Esse cara não é confiável. Nossa, quase me bateram. Você, é isso. Tá. Menos de um ano depois, esse cara estava quase botando esses outros dois na justiça. Eu cheguei e falei assim, eu avisei. Não quis acreditar, problema de você. Mas essa facilidade é porque apesar de eu não sou psicólogo, mas trabalhei 14 anos em gestão de pessoas. Então, eu só trabalhava com psicólogo, eu trabalhava com treinamento, com seleção. Então, isso tá, avaliar perfil faz parte, né, das minhas capacidades. E aí eu consigo ver isso com muita facilidade. Então, aí eu dava feedback para todo mundo. Não, é isso e aquilo, na boa, conversando. Só que um cara que é muito amigo meu, muito próximo, uma vez chegou para mim, pô, André, você dá feedback para todo mundo, fala de um, fala do outro, mas você nunca falou nada de mim. Aí eu pensei, porque exatamente, não dá para se sair dando feedback assim. Eu falo com a pessoa que dá para falar. Só que essa pessoa, apesar de ser grande amigo meu, até hoje é grande amigo meu, ele nunca deu muita abertura e ele não era muito, sei lá, não era muito aberto. Aí um dia fomos tomar uma cerveja, como sempre, saí para tomar cerveja com ele, ele pediu para dar o feedback. Eu já tinha tomado bastante cerveja, aproveitei e sentei o pau. Falei tudo que eu achava, imaginando que eu estava ajudando, né? Mas acho que eu joguei um pouquinho pesado. E eu falei algumas coisas. Olha, você tem um problema sério, você é um dos melhores caras que tem aqui. Mas você enxuga gelo. Bicho, ótimo inimigo do bom. Quando você enxuga gelo, você está procurando o ótimo, só que você nunca acha. Sabe o que acontece? Você não finaliza nada. Aí, além disso, eu falei, olha, tem que parar com isso, essa mania de perfeição. Isso não é virtude, isso é problema. No seu caso, isso é problema. Está te atrapalhando muito. As pessoas estão evoluindo e você está ficando para trás. Aí outra coisa, professor é uma profissão maravilhosa em vários sentidos que a gente está sempre aprendendo. E uma das coisas que eu mais gosto de ser professor, no caso de universidade pública, é a oportunidade de conhecer, aprender e poder viajar e conhecer outras culturas, conversar com outros pesquisadores, que são pessoas inteligentes, que vão trazer novas ideias. Ou seja, abre uma janela para o mundo. Você é professor, né? Não pensa mais só em Brasil. Você vai pensar em África, você vai pensar na Europa, nos Estados Unidos, você vai trocar ideias com pessoas de lá, você vai ler artigos, ou seja, você abre a cabeça. Então você tem que aproveitar. A questão não é só abrir a cabeça, é ir conversar com essas pessoas, participar de congressos, fazer grupos de pesquisa, para que você fica muito preso num mundinho seu pequeno, cara. Vão viajar, vão para congresso, vão fazer parcerias internacionais, vão sair desse mundinho. Só, gente, vocês acham que eu joguei muito pesado? No dia seguinte, o cara estava nervoso, estava bravo comigo. E eu percebi, falei, e aí? Aí ele pegou. Quer dizer que eu sou provinciano, né? Quando eu disse para ele que não viajava, eu chamei ele de provinciano. Eu falei isso? Falou. Brincadeira, rapaz, bobeirinha. Mentira. Na verdade, não era mentira, mas o que acontece? Ele pediu, mas não quis ouvir. Ou seja, ele pediu, então eu falei na hora certa, solicitado ao invés de imposto. Né? A pessoa queria receber o feedback, até para a pessoa receber. Só que ela caiu nesse problema aqui, que também a gente tem que prestar atenção no feedback. O feedback tem que ser dirigido a comportamentos que a pessoa possa modificar. Porque o que não tem solução, solucionado está. A minha mãe, até hoje, dá feedback para o meu pai, que tem que parar de fumar. Meu pai está com 88 anos de idade, ele fuma desde os 13 e bebe desde os 14. Né? E a minha mãe fala, você tem que parar de fumar. Meu pai já foi a médico, já foi nesses grupos, e já usou aquelas fitas adesivas, nada fez ele parar de fumar. Ou seja, meu pai não vai conseguir parar de fumar, ele não consegue parar de fumar. E aí eu falei, mãe, para que você está falando isso? O pai vai parar de fumar? Mas ele deveria. Eu falei, mãe, a gente já sabe, ele não vai parar de fumar. Então você para de falar isso, pede, não pede mais ele parar de fumar, que senão vai resolver. E o que não tem solução, solucionado está. Ele não vai modificar esse comportamento. E aí ela parou de dar esse feedback que ele estava fumando demais, porque não vai resolver. Tá? Então é isso. E aí o que acontece? Algumas pessoas, às vezes você tem um feedback para dar para a pessoa, você olha para a pessoa e fala assim,
Ela não vai mudar o comportamento. É lógico, isso vai, quando você tiver mais experiência, tiver mais velho, isso vai ser mais fácil você identificar. Você fala, ela vai ficar chateada comigo, vai ficar frustrada, porque, mas ela não vai. Aí eu não vou. Você, não é que eu não falo de perder tempo, né? Não, eu nunca perco tempo com as pessoas, né? Não é perder tempo com as pessoas. A questão é que vai piorar uma situação. A pessoa fica chateada, magoada, que ela não tem força para fazer aquilo que você está falando. E aí a situação fica pior. E o feedback não é para a situação ficar pior, é para ajudar a pessoa a melhorar. Se você acha que ela não, o seu receptor não tem condições de mudar o comportamento, assim como não adianta eu dar feedback para meu pai parar de fumar e falar para o meu amigo ser menos viciante que ele não vai mudar esse comportamento, então é melhor não dar. Tá? Outra coisa, oportuno. Elogio na frente de todo mundo. Se for uma crítica, um ponto de melhoria, reservado, né, gente? Isso é básico, né? E outra coisa, não pode esperar 3 anos, não, né? Fica com aquela coisa magoada no coração, e aí eu vou discutir com um amigo meu, e de repente o cara chega e vira, mas você está achando que eu esqueci? Há 4 anos atrás eu te pedi uma folga e você não me deu. Ou seja, feedback para um chefe não pode ficar amargurado quase esperando 4 anos. Então tem que ser o local adequado, para as pessoas adequadas, e não pode ser muito longe do fato. O fato aconteceu hoje, você pode chegar daqui a 3, 4 anos e dar um feedback de 3, 4 anos atrás. E assertividade é falar o que tem que ser dito sem ferir os direitos da pessoa que está ouvindo. Tá? Então, esses aqui são os cuidados para se dar feedback. Vamos falar agora das dicas de receber feedback. Tá? Ouça cuidadosamente. Evite interromper. Saiba que é incômodo e às vezes até doloroso. Respire fundo para relaxar os músculos. Faça as perguntas se precisar esclarecer alguns aspectos. Tá? Então, vamos falar desses dois aqui primeiro. Ouça cuidadosamente, evite interromper. É incômodo, doloroso, respire fundo para relaxar os músculos. Então, nesses dois casos aqui, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Vou grifar aqui, quando eu fui fazer aquele trabalho, um trabalho que eu fiz um trabalho que eu fiz lá na Votorantim. Quem está tendo aula comigo, eu acabei de falar. Eu fiz um trabalho lá na Votorantim de trabalho em equipe, né? Equipe autogerenciada. E uma das atividades minhas era ministrar um treinamento. Tinha uma consultoria que foi contratada para implementar o trabalho de equipe autogerenciada na Votorantim. E eu era um dos consultores, e uma das coisas que eu tinha que fazer é ministrar um treinamento. Não sabia qual era o treinamento. Essa consultoria tinha desenvolvido o treinamento, e a mulher, a psicóloga, né, que havia desenvolvido esse treinamento, ela ministrou o treinamento, eu e um outro consultor, nós assistimos, ela passou o material, a gente leu, a gente tirou dúvida, e depois a gente foi e deu uma primeira aula. Eu dei a aula de manhã e o outro cara deu a aula à tarde. No final do dia, ela reuniu nós dois para dar feedback. E aí eu fui o primeiro. Né? E aí, o único elogio que ela falou foi que eu estava bem vestido. A partir dali, ela sentou o pau. Né? O que ela começou a falar? Aí começou a fazer as críticas. Nessa hora você fez isso, você fez aquilo. Eu não vou lembrar o que era, já tem bastante tempo isso. Mas aí, quando ela começou a fazer as críticas, a primeira coisa que veio na minha cabeça, olha só como que é engraçado, né? E olha que eu já na época eu já conhecia muito bem o que era feedback. Essa mulher está com inveja de mim. Essa mulher, eu fui tão bem que eu fui melhor do que ela. Ela está me reduzindo, ela está né, tentando me rebaixar por causa disso. Mas tudo bem, eu sou maior do que isso. Mas a sorte é que inconscientemente eu sei o que é feedback. E inconscientemente eu fiz exatamente o que está escrito aqui, gente. Foi inconsciente. Eu não interrompi ela em nenhum momento e anotei tudo que ela falou. Fui anotando. Mesmo não concordando, ela falava uma coisa. Tá? E sorria. Sorria a segunda parte. Olha. Saiba que é incômodo e às vezes até doloroso. Não estava doendo muito, porque ela estava criticando pesado. Respire fundo para relaxar os músculos. Né? Ainda fazia perguntas para maltratar mais ainda. Faça as perguntas para você precisar esclarecer. Como eu faço, eu digo isso. Me dê exemplos. Enfia a faca aqui, agora enfia aqui. Ou seja, eu fiz tudo certinho do jeito que está aqui. E fui embora. Aí depois, logo depois do meu feedback, foi o feedback do outro consultor, que ela deu os dois feedbacks
na mesma hora. O outro cara abarrou a cara, não deu espaço para ela. O meu demorou 1 hora, mais de 1 hora, o dele ficou em 10 minutos, acabou o feedback. Aí, quando acabou, eu fiz assim, muito obrigado. Vou analisar tudo que você falou, foi muito útil e tal. Saí dali cuspindo marimbondo. Eu saí conversando com outro cara, né? Falei, pô, essa mulher, pelo amor de Deus, pedante, arrogante, isso aqui. Fui para casa. Cheguei aqui em casa, fui ler o material. Cara, a mulher estava certa. Não era feedback, era feedback. Ela queria efetivamente me ajudar. Ela deu várias dicas. Importantes que eu falei, cara, esse é o caminho. Eu tenho que fazer. O que ela está falando está correto. E aí fui vendo. Aí fui analisando. Quase tudo que ela falou, eu processei e falei, ela está certa. E aí, a segunda etapa era a gente voltar para a sala de aula, ministrar o treinamento e ela acompanhar de novo. E eu fui lá e ministrei. É quando acabou, isso não é a primeira vez que acontece comigo na vida, porque eu levo muito a sério o feedback. Quando acabou, ela chegou com uma cara de assustada perto de mim, falou assim, o que houve? Eu falei, o que houve? Como assim? Ué, você mudou? Eu falei assim, para melhor? Eu falei, tudo que eu falei com você, você melhorou. Eu falei, exatamente, você não me deu feedback ontem? Pô, já melhorei. Mas nem ela esperava. Mas por quê? Porque eu vi que era feedback, eu conhecia bem, né, o assunto, conhecia também técnicas de dar treinamento, que eu já trabalhava bastante com isso, e vi que, quando eu ministrei o curso, eu poderia melhorar. E me ajudou demais. Então, eu fiz exatamente isso. Escutei, não interrompi, respirava fundo para relaxar, pedia para ela me criticar mais ainda. E aí vem a segunda parte, gente, que é muito importante. É isso que eu estou te falando, que às vezes não é feedback, é feedback, mas não quer dizer que você vai ter que ouvir, que é isso aqui, olha. Você tem que reconhecer o que é correto e adequado ao feedback. Agora, tem coisas que não são adequadas. Eventualmente, uma pessoa vai te falar algo que você não concorda. O problema é o seguinte, isso é ok, você dá feedback, você fala, isso aqui está certo, beleza, isso aqui está certo, eu tenho que mudar. Realmente, algumas coisas eu até já sabia que eu tinha que mudar, isso aqui eu não tinha percebido, mas tenho que mudar. Isso aqui eu estou na dúvida. Pode ser que eu tenha que mudar e pode ser que eu não tenha. Isso aqui eu acho que eu não tenho que mudar. Ou seja, você tem que ter capacidade crítica para se autoanalisar e ver aproveitar o que foi falado, o feedback que foi dado, o que você precisa mudar, o que você precisa refletir para ver se realmente você precisa mudar e o que você vai descartar, porque você imagina que não vai ter utilidade. Estou correto. Mas qual é o problema? Qual é o problema? 90% das pessoas ficam aqui. Sabe o que é aqui? Ela está errada. E aí, né, você não escuta. A pessoa está querendo te ajudar e você não escuta. E aí você fica magoado, que eu chamei você de enxugador de gelo e provinciano. A pessoa fica pé da vida com você. Mas ela não quer olhar para dentro dela. E aí, meu amigo? Eu não tenho dúvida nenhuma que o que eu falei, né, quando dou feedback, assim, eu posso errar em feedback também, mas nesse caso específico, não é uma opinião só minha, várias pessoas pensavam da mesma forma. Eu fui cuidadoso, expliquei, tudo bem, joguei um pouquinho pesado, você tem que ser firme com a pessoa, também que a pessoa é extremamente inteligente. Mas se ela falar que tudo, nada presta, aí, meu amigo, ela vai continuar dando murro em ponta de faca. E aí eu teria que ter visto isso aqui, olha. Era o que eu já desconfiava, e depois eu tive a certeza absoluta. Eu não dava feedback para essa pessoa porque eu achava que ele não tinha condições de modificar. Aí ele pediu. Quando pede, gente, a possibilidade da pessoa mudar é alta. Eu vou botar aí 90%, que a pessoa quer mudar. Agora eu dei o azar de pegar os 10%. Ele pediu o feedback e não mudou absolutamente nada. Pago o pato por isso. Não vou nem entrar em detalhe, mas pago o pato até hoje por não ter ouvido meus conselhos. Tranquilo, então, gente? Dar feedback, receber feedback. Vocês fizeram o exercício e aí agora a gente vai, deixa eu ver a hora aqui, a gente vai preencher essa tabela aqui que está com vocês. Vocês não vão precisar fazer o upload de mais nada, só o material que eu passei. Só esse preenchimento até a página 4, lá que eu passei para vocês. E como que vocês vão fazer? Questionário de relações de vendas. Como que vocês vão fazer? Você tem 20 questões lá. Gente, se tiver dúvida, me fala. 20 questões. Na questão 1, vocês estão lembrados que vocês tinham que distribuir 5 pontos. Se eu desse 5 para A, eu dava 0 para B. E assim sucessivamente, não é isso? Então, se eu desse 4 para um,
eu tinha que dar 1 para cá. O somatório tinha que dar 5. Inclusive, se o somatório não desse 5, o sistema informa você que você está errado. Tá. E aí você tem aqui. Beleza. O que eu vou querer que vocês façam? Vocês vão lá na questão 1 e vão ver. Eu botei uma pontuação para A e para B. Se aqui está chureado em preto, não me interessa a pontuação que você botou em B. Só me interessa a pontuação que você botou em A. Se eu botei 3, né, aí o E é 3. Aí você vai botar o 3 aqui. Aí na questão 2, eu respondi 5 em A e 0 em F. Não me interessa o A, só me interessa o F. Aí você vai colocando isso aqui, tá? 4, 2. Tranquilo? Façam isso, por favor. Tá. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão somar as letras E. Então, aqui é E, 3. Onde tem mais E? Aqui é 3 mais 2, 5. Suponhamos que eu tenha botado 2 aqui. Aqui é E mais 2, 7. Eu vou soma só as letras E. Tá vendo aqui? Aí vai somar A e deu 10. Bom, o total do E deu 10. Beleza. E aí faço o mesmo com F. Né? Onde estiver em branco, porque não está chureado, não me interessa. O F aqui eu marquei 0. Aqui eu marquei 4. Então é 4 aqui. 4 mais 1, 5. Aqui é 3. Deu 8. Eu somo tudo. Aí suponhamos que deu 15. Somem, por favor, esses valores. Tá? Professor, é para entregar isso daí? Para fazer agora? Não, você vai ter entregado até as 20 horas de hoje. Ah, não, eu fiz esse negócio aí. Tá. Não, agora eu vou explicar para vocês como funciona. Como vocês se Ah, analisam, entendeu? Isso aqui, vocês vão receber um feedback. Esqueci de falar com vocês. tá. Não, que eu coloquei a numeração, entendeu? Você já botou aqui já, do jeito que eu estou falando aqui? Já eu botei os números aí certinho e Mas anexei lá. tá, beleza. Aqui não precisava, não, porque eu mandei fazer só até a página 4. Esse aqui, Fiz até a 4. esse aqui é 5. Ah, tá. Mas tudo bem, não tem problema não. Se você fez isso certinho, você botou as letras aqui, faz o somatório e põe aqui. Tá? Tá bem. Eu Aham. vou É que dar. eu tô Ah, perguntando porque eu tô no celular, eu tô no trabalho agora, entendeu? entendi. Não, beleza. Você já fez o upload, não tem problema não. Vocês vão ter que preencher, porque eu vou dizer como vocês fazem uma análise. Eu não expliquei o que era, mas é como vocês são para dar e receber feedback. É isso que esse formulário vai dar. É esta informação que ele vai passar para vocês. Se eu sou uma pessoa que recebo bem feedback ou não. Então, eu preciso que vocês preencham. Então, vamos lá. Todo mundo já terminou? Todo mundo já marcou o total de E e F? Se ninguém colocar a palavra não aqui, eu vou entender que já. Tá. Então, beleza. E aí, o que vocês vão fazer agora? Vamos pegar esse total E aqui. Total E. Deu 10? Aí eu vou esse total 10 é aqui. 10. E pego o total F. Não sei. Vocês vão ver quanto que deu de vocês aí. Deu 15? Isso aqui eu estou chutando. 15. Então, beleza. Opa. 15. Maravilha. E aí agora a gente vai transformar esses scores brutos em percentis. E como que eu faço isso? Então é aqui, ó. Então o E, a letra E é de exposição. Exposição tá aqui. O que vocês vão fazer? O E deu 10. Então eu vou achar o 10 aqui. Vou aumentar o número aqui, vou botar 15 também, tá, gente? Para ficar legal aqui. Deu 15. Então, 15, dá uma olhada aqui, ó. 15, ó, 15 tá 13. Ele está entre 13 e 20. Então, ele está aqui. E aí eu vejo
ele está mais próximo do 13 ou do 20? Ele está mais próximo do 13. Então, o percentil de E é 1. Então, E deu 15, que está aqui no meio. Então, ele pode ser, o meu percentil pode ser 10 e 1. Então, qual que eu vou ver? Eu vejo onde ele está mais próximo. Ele está mais no 1. Então, o E deu 1. Agora eu vou pegar o feedback. Eu vou aumentar esse número aqui, vou passar ele para 25, só para ficar mais fácil para explicar. Suponhamos que... aqui em cima deu 25. Aqui deu 25. Aqui em cima, não é aqui embaixo, não. Aqui em cima deu 25. Então, o F deu 25, eu venho aqui e acho 25. Ó, 25 está aqui, ó. Ele está entre o 24 e o 27. O 25 está aqui. O score bruto de feedback deu 25. Se ele ficou entre os dois, 24, 25, 26, 27, ele está mais próximo de 24. Então, aqui é 10. Então, exposição é 1 e feedback é 10. Algumas situações diferenciadas, do tipo, se der 28, ele está no meio certinho, entre 27 e 29. Mas se está no meio certinho, se estiver no meio certinho, você leva para cima. Tá? 24, 26. Bom, se deu 25, você leva para cima. 26, aí o percentil é esse aqui. Então, no meu caso aqui, o percentil deu 1 e deu 10. Então, a exposição é 1, tá? E o percentil de feedback é 10. Posso virar a página? Pode sim, professor. Então, beleza. Exposição meu deu 1, feedback 10. Então, aqui eu tenho a famosa janela de Johari, que eu vou explicar para vocês exatamente o que ela é, mas antes deixa eu só marcar. Então, exposição é o eixo dos Y, aqui. Então, o meu deu 1. Então, 1 eu vou chutar que é mais ou menos aqui. E feedback deu 10. É aqui. Então, aqui é 10. Então, eu tenho que unir esses dois pontos. 1 e 10. Então, isso aqui é minha janela de Johari. Tá? E eu vou explicar para vocês o que é agora. O que pode dar na janela de Johari? Pode dar isso. Ah, no meu deu 10 e 30. Então, 10 e 30, onde dá as coordenadas, elas se encontram aqui. Então, 10 e 30 é 10 e 30. E aí, a minha janela de Johari, vou marcar diferente, deu isso aqui. Vai, assim, tá? Ah, o meu deu 5 e 70. Então, já... 70 está aqui, 5 está aqui. Então, a minha janela de Johari, agora eu vou fazer assim, deu isso aqui. Façam isso, então, no gráfico de vocês, que aí eu vou explicar agora o que é a janela de Johari e vocês vão receber o feedback de como vocês estão para dar e receber feedback. Ou seja, se vocês estão supimpa ou precisa melhorar um pouquinho. Tá bom? Então, gente, vamos conhecer agora a janela de Johari. Se alguém ficou um pouquinho atrasado, não tem problema, depois preenche e veja. A janela de Johari foi desenvolvida por dois pesquisadores organizacionais, né? Joseph Luft e Harrington Ingham. E é um instrumento utilizado para verificar o estilo básico de relacionamento interpessoal, né? Por meio de feedback. Avaliando as tendências, quando fala tendência, isso não é uma verdade absoluta, é apenas tendência, da pessoa facilitar ou dificultar as informações interpessoais. O desenho da janela de Johari é isso aqui. Ó. Então, vocês achurinharam lá. E aí, ele coloca em 4 quadrantes. Aqui é exposição e aqui é feedback. Né? A gente já viu isso. Vou explicar o que é primeiro o que é a exposição, depois vou explicar o feedback. Então, aqui o menor e aqui vai no crescente de exposição.
Exposição é o quanto eu falo de mim para as outras pessoas. Eu posso ser uma pessoa muito introvertida, então a minha exposição é extremamente baixa. Ninguém sabe nada de mim. Não sabe nem que eu sou torcedor do Botafogo. Ou então, assim, um outro extremo, a minha vida é um livro aberto sem nenhumas páginas arrancadas. Então, quer dizer o quê? Eu tenho um nível de exposição muito grande. Ou seja, eu me abro para as pessoas. Eu falo o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu falo do meu estilo, da minha personalidade, quem que eu sou, das coisas que eu faço. Eu me exponho para as pessoas. Então, isto é um dos eixos. O outro eixo é feedback. Feedback é o quanto eu sou propenso a deixar as outras pessoas a falarem de mim, o quanto eu dou abertura para as outras pessoas me darem feedback. Se eu sou a pessoa que eu não deixo ninguém falar nada comigo, igual aquele meu amigo que pediu depois para dar um feedback e depois não mudou nada, então meu feedback está aqui. Mas se eu sou um cara cuca fresca e não tem, como se diz, nenhuma preocupação de falar, ai, estão me criticando, do contrário, não, crítica é importante para crescer, então eu vou me expor. Então, se eu sou uma pessoa muito aberta a feedback, gosto de ouvir o que as pessoas pensam sobre mim, principalmente pessoas amigas e conheçam, né, me conheçam e conheço das coisas. Quanto mais experiente, mais inteligente for a pessoa, melhor para você receber feedback, tá? Elas vão ser mais precisas. Se elas te conhecem, são boas tecnicamente, se elas são boas emocionalmente, né? Elas com certeza serão melhores para te avaliar. E aí, enquanto pessoas assim, deixa elas me dar feedback, eu deixo muito à vontade. Não pode falar, queria te falar, a pessoa se sente à vontade. Pô, André, você está usando muito vício de linguagem. Você usa muito tranquilo, os alunos estão te sacaneando. Deixa sacanear. Isso eu já sei, mas não vou mudar, não. Vou continuar perguntando para ele se está tranquilo. Aí eu vejo vocês me zoando. Está tranquilo, professor. Ele fica rindo. Não tem problema, não. Esse feedback eu já recebi. Já captei esse feedback, mas não quero mudar. Beleza. Isso aí eu não estou muito interessado em mudar. Mas sempre aberto a receber feedback. Então é isso. Quanto mais eu estou aberto à exposição, mais vem para cá. E quanto mais eu estou aberto, o feedback está aqui. Aí, de acordo com a sua pontuação aqui, você vai ficar em algum desses lugares. E aí você tem 4 quadrantes. Aqui, todos conhecem a janela aberta. Então, por exemplo, todo mundo que me conhece, sabe que me conhece bem. Não precisa me conhecer bem, não. Todos sabem que eu sou botafoguense. Então, eu me exponho, né, e que comemorei o campeonato da segunda divisão. Beleza. As pessoas que me conhecem mais próxima, né, eu não escondo que eu sou uma pessoa franca. Então, eu me exponho, todos conhecem. Eu sei que eu sou franco e as pessoas sabem que eu sou franco. Tá? Então, essa é a seara aberta, né? Aberta, que está aqui. Todo mundo conhece. Aqui você está aqui, essa seara é essa aqui. Ó. Você conhece e os outros conhecem. Está todo mundo vendo, está vendo? O André é botafoguense, o André é estourado, o André é um cara dedicado, é um cara estudioso, é um cara que gosta disso, o André é turrão, ele perde a linha fácil, ele bebe demais. Isso aí, tudo isso aí é verdade e todo mundo sabe. Né? Só que existem coisas que, como eu não dou espaço para as pessoas darem feedback para mim, aqui, tá vendo aqui, ó? Eu paro aqui, ou seja, eu não sou muito propenso a receber feedback. Existem várias coisas que as outras pessoas sabem e não falam para mim. Então, por exemplo, que eu tenho bafo. Imagina, professor, que coisa horrível ter bafo. Você imagina mau hálito, né, no caso. Imagina que eu fale cuspindo. Então, eventualmente, isso eu tenho. Você não tem como saber se você tem mau hálito ou não. Alguém tem que falar para você. Mas se você não dá abertura, ninguém vai te falar. Falar cuspindo dá até para descobrir, mas você só vai ter certeza que alguém. Ou seja, são coisas que você fazem parte da sua personalidade, do seu perfil, que as outras pessoas sabem, mas que você não sabe. Mas por que você vai continuar não sabendo? Porque você não dá espaço para as pessoas te darem feedback. Tá? Então, esta janela aqui é o quarto 2. Dá uma olhadinha. Aqui é a área comum. Eu sei que o cara sabe. Aqui só os outros sabem de você. Ô, cara mau hálito. Ô, cara chato.
esse cara fala alto demais, esse cara é muito prolixo, tá entendendo? Aquelas coisas que a gente fala dos outros, mas a gente não tá nesse quarto dois aqui, ó. Ninguém fala nada. Todo mundo sabe. E você não dá espaço. E se você não sabe que você é assim, pode ser coisa positiva e negativa, e na maioria das vezes é negativa, você não sabe das suas deficiências, que eventualmente você, caso queira, você pode melhorá-las, né? Fazer algum tipo de ação para tentar melhorar. Então, esse aqui os outros conhecem. E aí, vamos lá, você é uma pessoa que se expõe pouco. E aí você tem o quarto 4. O que é o quarto 4? Você sabe de você, mas você não fala para ninguém. Então, vou dar uma característica. Essa não é minha, não. Mas suponhamos que seja uma pessoa que não gosta de pessoas extrovertidas ou que falem muito. Mas eu nunca digo isso para ninguém. Aí, às vezes, tem uma pessoa que gosta demais de mim e acha que está me agradando falando muito e eu não gosto. Por quê? Eu não gosto de pessoas que falam demais, mas eu não falo isso para ninguém. E aí, né, eu não me exponho. Né? Eu não me expondo, né? Só eu conheço. Tá, beleza. E aí tem um lugar, essa é a parte mais interessante. É o quarto oculto, né? É o desconhecido. Esse é o quarto, ninguém sabe nada do que está acontecendo aqui. Então, essas são as 4 possibilidades que a gente tem de acordo com o nosso questionário, que vocês responderam aí na janela de O'Hare. Vocês vão cair, né, nesses quadrantes aqui. E aí eu vou tentar te ajudar a vocês interpretarem. Por exemplo, qual que é o ideal? Né? O ideal é você expandir a sua janela. Está vendo aqui? Você aceitar feedback. Está vendo aqui? Eu vou aceitar feedback. Então, meus colegas vão dizer, André, você é gago. Pois não sabia que eu era gago. Agora eu estou sabendo. E aí, olha só, isso aqui vai vir para cá. Ó. Eu estou expandindo. Então, eu diminuí o que os outros conhecem e eu passei a conhecer isso aqui, tá vendo? Só a partir do momento que eu aceito o feedback. Aí eu expando, aqui, ó, vem para cá. Eu diminuo essa área, que é a área cega, para mim, né? E aí todos conhecem. Então, essa é uma forma de eu saber o que os outros pensam de mim, é me abrir para o feedback. Mas só que aqui é um círculo virtuoso. Aí você tem a exposição. Quando você se abre mais, fala um pouco mais sobre você, você expande também. Né? Ou seja, desculpa, você diminui a área que só você conhece e as pessoas passam a te conhecer um pouco mais. Aí a interação fica mais fácil. E qual é o legal também de você aumentar a sua exposição? A principal forma que você tem de receber feedback é falando mais sobre você. Porque a pessoa vai se identificando mais com você e vai se sentindo mais à vontade para dar feedback. Se você é uma pessoa muito fechada, muito retraída, se expõe pouco, as pessoas também não se sentem à vontade para te dar feedback. Então, é um círculo virtuoso. Se você observar que no seu teste deu baixo nível de feedback, exposição ao feedback, você tem que pensar se você não está, né, tipo assim, está se segurando demais, não fala nada para as pessoas. E olha o que é legal, tá vendo aqui? A gente começa a descobrir coisas que ninguém sabia. O quarto 4 lá, que ninguém sabia de nada, a gente começa a descobrir. Pode descobrir, por exemplo, que eu tenho um talento para criatividade. Nem eu sabia, nem ninguém sabia. Mas nessa interação, nessa coisa de expandir seus horizontes, dar oportunidade para as pessoas falarem de você. Deixar as pessoas mais à vontade, se expondo mais, falando realmente o que você é, o que você gosta, o que você não gosta. Você expande, né, essa janela, que a gente chama de janela de O'Hare, e você acaba diminuindo essa área também que ninguém conhece. E aí você fica com uma janela que eu diria legal, entendeu? Você fica com poucas coisas ocultas aqui que ninguém sabe, você também fica com. Aí você vira um livro, você é um livro, né? Ser um livro aberto com apenas algumas páginas arrancadas. Eu não recomendo a gente falar tudo para os outros, aí também é um pouco de ingenuidade. E ninguém também vai falar tudo de você, também não vai. Mas quanto mais você expandir isso aqui, melhor você vai ser como pessoa, como profissional. Tem um exemplo de feedback? Então, por exemplo, eu tinha uma amiga minha muita amiga minha, que dançava mal pra caramba.
mas ela adorava fazer parte do grupo de dança. Todo mundo sabia que ela dançava mal. Ninguém falava com ela, ninguém botava o guiso no gato. E aí o que acontece? Você fica com. E ela também não ela nunca perguntava, ninguém falava. E aí você ficava com isso aqui reduzido. Tá? Então, isso é a janela de O'Hare e é do feedback. O feedback é uma das principais ferramentas para você crescer. Ela tem a vantagem de ser de graça. E como você constrói isso? Sabendo dessas dicas que eu falei de como dar e como receber feedback, construindo bons relacionamentos, tenha contato com pessoas interessantes, pessoas inteligentes, pessoas boas, e elas vão te ajudar a crescer. Tá? E se afaste das pessoas más. Né? Isso aí nem precisa dizer. Como dar feedbacks pesados que ajudam as pessoas a crescerem. Né? Isso eu peguei, deixa eu ver onde. Não está a revista aqui. Com o passar dos anos, eu tenho perguntado a centenas de estudantes executivos qual perfil eles acreditam são essenciais para os líderes. E aí, o que esses estudantes em cursos executivos, centenas, falando de centenas, habilidade de dar feedbacks mais duros, pesados. Surge frequentemente. Mas o que exatamente é um feedback duro, pesado? A frase tem uma conotação de notícias ruins, como quando você tem que falar para um membro da equipe que ele scriminap sobre um filho importante, que ele fez merda em alguma coisa importante. Scriminap aqui, eu esqueci a tradução, mas é mais ou menos assim, fez besteira em algo importante. Embora também signifique a forma que nós pensamos, nós precisamos ser quando damos... Ah, tá. E duro também significa a forma que nós pensamos e nós precisamos ser quando damos o feedback negativo. Então, quando vai dar um feedback negativo, tem que ser firme, tem que ser resoluto e não pode hesitar. O Nélio, eu vi a tradução agora, esqueci. Se alguém souber, me fala. Tá? Aqui tem algumas coisas importantes para o feedback. Né? Feedback poderoso de alto impacto. É basicamente um resumo do que nós falamos hoje. A conversa de feedback tem que compartilhar os seguintes elementos. Uma intenção, aquilo que eu falei, para ajudar o empregado a crescer. Então, gente, feedback, não é feedback. Mais do que demonstrar a ele que ele está errado. O objetivo não é falar que você está errado, não é vingança, é ajudar ele a crescer. O feedback deve melhorar, não drenar a motivação do empregado, né, e recursos para mudança. Quando estiver preparando para a conversa de feedback, como gerente, reflita sobre o que você espera alcançar e qual impacto você gostaria de ter sobre o empregado. Talvez fazendo uma pequena meditação um pouco antes da reunião. Então, o feedback você não vai despreparado para ela não, tá, gente? Você tem que refletir e pensar, senão você faz merda. Feedback, do mesmo jeito que é poderoso, mal feito, causa estrago. Abertura por parte daquele que está dando feedback, que é essencial para criar uma conexão de alta qualidade que facilita a mudança. Você começa, se você começa a dar o início sentindo-se inconfortável e se autodefesa, né? O seu empregado irá combater com a mesma energia. Então você deixa de lado a conversação frustrada, vai deixar a conversação para lá, de forma frustrada. E convidar, né, o empregado para o processo de resolução de problemas. Então, você pode fazer perguntas, tipo assim, você está dando um feedback, né, e não é um feedback, você vê que ele tem algumas dificuldades, aí você começa a envolver ele, é isso aqui, ó, você convida o empregado para o processo de resolver o problema dele. Você pode perguntar questões tipo, quais ideias você tem, o que você está levando adiante dessa conversação, que passos você vai tomar, quando, e como você soube, how you know, como eu sabia, sei lá, isso aqui eu não sei o que quer dizer, não. Em suma, depois vocês vão lá e jogam isso aqui no Google Translate, que tem algumas coisas aqui que eu não sei. Mas é técnica,
E é uma técnica extremamente importante. Numa aula não dá para a gente falar tudo sobre feedback. Eu tentei dar as questões essenciais. Isso vai desenvolver você como gestor. Isso vai desenvolver você como profissional para poder receber feedback. Você não pode ser você tem que ser saci, essa carapuça tem que servir para você. Você tem que ser uma pessoa boa e conviver com pessoas boas para receber feedback e não feedback. Tá? E mais importante, né? Não sei se mais importante, mas também importante, veja o seu resultado, tá? Dá uma olhadinha aqui, às vezes de uma janela pequenininha, não fica chateado, não, é comum dar uma janela pequenininha. Você pensa assim, poxa, eu já sou uma pessoa tão maravilhosa, olha a área de oportunidade que eu tenho para melhorar, né? Eu vou ficar mais maravilhoso ainda, ou mais maravilhosa ainda, tá? Então é isso, e aí a gente finaliza essa parte, deixa eu parar a gravação, de feedback.